Olá, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, pegar aqui o Camaroso e a gente vai dar uma volta, apesar que eu não tô nem com muita vontade de sair nele, que é muito bêbado. Eu não sei se vocês escutam, mas é noite de São João, então cagou, tá soltando fogos, mano. Deixa eu abrir aqui só pra vocês terem a noção, ó. Ó como tá o céu. Pra vocês olharem aí entre a luz, vocês veem que tá uma fumaça que é justamente das fogueiras, mano. Então eu vou instalar a câmera aqui e a gente vai proseando, meus irmãos, porque uma coisa que eu aprendi com o Dr. Enéas é ficar de olho nos números. Eu vou explicar melhor isso pra vocês. Então eu vou instalar a câmera aqui no Camaro, vou colocar uma no teto e uma na traseira e a gente vai dar uma volta aí pra ver as fogueiras, beleza? Bom, meus irmãos, você está agora na rua de Caruaru, mais precisamente em 23/6/2021, nas ruas do bairro Santa Rosa. E observe essas fogueiras, meus irmãos. E eu vou dizer porque é que eu sou contra dessa vez, apesar de eu gostar de São João e saber também que é um feriado pagão, né? Mas a festa em si ela é divertida. As pessoas se reúnem, comem uma carninha, soltam fogos. Mas por que é que esse ano eu sou contra? Vamos lá. Eu comecei esse vídeo falando de Dr. Enéas. E como é um cara que eu já admiro há anos, faz aí 7 anos que a gente tem canal, e quanto mais eu pesquiso sobre o Dr. Enéas, quanto mais eu encontro vídeos novos dele, né? Apesar dele já ter partido há tanto tempo, mais eu me surpreendo com a sabedoria dele. E há alguns anos atrás eu fiquei pensando como a pessoa chega a esse nível. Eu sei que ele estudou muito, mas tem outros que estudaram tanto como ele e não tem a mesma sabedoria. Eu fiquei pensando, qual é a fórmula do Dr. Enéas? Qual era o segredo que ele tinha? Como é que ele era um homem tão à frente do seu tempo? Você vê as coisas que ele fala hoje, você pensa que ele está vivo, que ele fez um vídeo agora há pouco, porque eles estão muito atuais, as coisas que ele avisava. Mas aí, meu irmão, o próprio Dr. Enéas, em sua humildade, apesar de ser um homem muito inteligente, ele era um cara humilde. E ele mesmo fala qual era esse segredo, qual era a diferença dele para os outros. E era simplesmente fazer seu trabalho bem feito. O Dr. Enéas, ele ficava de olho nos números, sempre de olho nos números. Quando alguém dizia a ele, olha, o Brasil está indo para frente, o Brasil está melhorando, o Dr. Enéas dizia, é mesmo, o Brasil está indo para frente, a economia está melhorando, deixa eu ver os números. E aí ele ia logo em cima da dívida interna, da dívida externa, e ele notava que o governo estava fazendo, os governos daquela época, e o atual também faz, era mascarar a dívida, mas os juros que se pagavam eram cada vez maiores e o valor dessa dívida só aumentava. Era isso, ele inclusive mostrou em um programa da Rede Vida. Ele disse, olha, o que é interessante, quanto mais se paga, mais se deve. Não se pode mexer, não há verbas, não é? Resposta geral, não há recursos. Mas como dizer que não há recursos se uma parte dos juros é reinvestida na dívida? Veja que coisa estranha, quanto mais se paga, mais se deve. Sua Excelência, presidente Fernando Henrique, assume com 60, números redondos, 60 bilhões. Entrega com 600 bilhões reais. E Sua Excelência, o presidente Lula, vai aumentando a dívida. 620, 700, 800, 900. Onde nós estamos? Para onde vai isso? E os juros pagos chegaram, segundo eles, a 157 bilhões. Mas se eles incluírem aquilo que foi a capitalização, juros, né, capitalizados, os números são astronômicos. Chega-se a cifras assombrosas de mais de 200 bilhões. Não há saída. Essa é a questão central. Então estão mascarando a dívida? A dívida não. O serviço da dívida. A dívida aparece com mil e uma injunções, papéis que são colocados noutras rubricas. Então era uma pessoa diferenciada. Você veja aqui que as pessoas estão alegres, né? Elas estão brincando aqui de frente às suas casas, estão reunidas conversando. Só que nós estamos em plena pandemia. E sabendo disso, eu vou fazer o caminho, seguir a dica do Dr. Enéas. Ficar de olho sempre nos números, nas estatísticas. Se vocês têm visto os nossos vídeos ficando cada vez mais coerentes, mais realistas, é justamente por causa disso. Tem pessoas que Davi, como é que você consegue, mano, perceber essas coisas? Irmão, fica de olho nos números, nos dados. Eles são muito importantes. Principalmente quando você compara com a sua realidade, com o que você vê no seu dia a dia, com o que você vê no meio do povo. Então, como eu já disse para vocês em outras situações, quando pessoas minhas precisaram de hospitais, nos deparamos com a realidade, que aqui está tudo lotado.
Então, mais uma vez, eu vou recorrer aos números e aos dados para você ver que o que a prefeita fez, liberando essas fogueiras, cada pessoa que está aí, tá, porque a prefeita liberou. Ano passado não teve isso, era proibido, mas, plena pandemia, ela inventou de liberar isso. Já vamos falar o motivo do porquê que eu imagino que ela fez isso, tá certo? Mas você já sabe que envolve verbo. Agora vamos aos números que o próprio G1 atualizou em 22 de 6 de 2021. São dados atualizados dos hospitais dessa cidade aqui de Caruaru, Pernambuco. Veja só, nome do hospital, estou mostrando aí a lista para vocês, e a taxa de ocupação. Hospital Mestre Vitalino de Campanha, 83%. Hospital Manuel Afonso, 52%. Hospital Unimed, 55%. Hospital Santa Efigênia, hospital particular, esses três últimos aí. Agora leitos de UTI para Sungamonga. Hospital Mestre Vitalino de Campanha, 97%. Hospital Manuel Afonso, 100%. Hospital Regional do Agreste, 100%. Hospital Unimed, 69%. Hospital Santa Efigênia, também particular, 85%. Então, o que esses dados mostram é que, mesmo que você tenha dinheiro, aqui na minha cidade, se você precisar de um hospital, se você tiver com Sungamonga, você vai passar por sérios problemas, além do problema em si. Você vai ter dificuldade para arranjar o hospital. Mais uma vez, vamos à tática do Dr. Enéas, recorrer aos dados. Mesmo que a pessoa seja um negacionista e não acredite que tem Sungamonga, nada do tipo, é fato que, mesmo sem existir Sungamonga no mundo, anos anteriores, os dados mostram, os números mostram que toda a época junina, o número de atendimento com pessoas com problemas respiratórios aumenta nessa cidade. É geral, isso se repete no Nordeste inteiro, justamente por causa do São João, porque as pessoas começam, você pode ver aqui na rua, as pessoas ficam debaixo de sereno. Época de São João é uma época que esfria. Aqui nesse momento que eu estou passando está serenando. Então frieza, sereno, unido com bebidas geladas e mais a fumaça da própria fogueira, que leva inclusive os moradores, os coitados dos moradores que não estão fazendo fogueira. Você vê que não é em todos os lugares, mas basta uma fogueirazinha dessa na rua para que todos os moradores daquela rua seriam obrigados a inalar essa fumaça. Entende, irmão? Onde está o desrespeito, a desordem total. É aí que você vê a ordem através do caos. Porque como é que você dá o direito a um, que esse direito cancela o direito do próximo? Porque você que não quer fazer parte, você que nem gosta desse feriado, porque sabe que ele é pagão, se você morar aqui, você é obrigado a participar. Porque mesmo que você não vá se aglomerar na casa do vizinho, você vai sentir o cheiro da fogueira dele. Aí pessoas com asma, pessoas que têm cansaço, estão gripadas no momento, ou até se recuperando do Sungamonga, porque tem mais essa. Você viu, os hospitais estão lotados e a pessoa pode até ter um problema respiratório comum leve e precisar de um atendimento, ficar junto lá com essas pessoas que estão mais graves e acabar contraindo o problema. Agora, isso é coisa que um chefe, né, um líder, prefeito de uma cidade deveria fazer. Isso é pensar no povo. E aí a gente precisa recorrer de novo, mais uma vez, aos dados, a tática do Dr. Enéas. Eu recomendo que você traga isso para a sua vida. Como entender a atitude dessa prefeita? Bom, é simples. Se você tem prestado atenção nos nossos vídeos ou na CPI do Sungamonga, você sabe que não é de hoje que a gente fala, que cada município que tem índices maior de contaminação pelo Sungamonga estão recebendo mais dinheiro. Então, aí é só juntar 1 mais 1, 2 mais 2, e você chega à conclusão. Ela faz isso aqui porque as pessoas, infelizmente, não raciocinam, agem de fato como gado, uma massa, né? Indo ali em direção ao matadouro e só percebe que de fato está acontecendo quando chega lá, no destino que não tem mais como evitar. Então ela fica bem com esse povo, que a elegeu de novo, e ao mesmo tempo, se der ruim, a pior coisa que vai acontecer é ela ganhar mais dinheiro. Entende, irmão? Como o sistema é terrível. E por mais fé, por mais esperança que a gente tenha, essa é a nossa realidade. Uma população totalmente gadosa que não pensa nem em si própria. Veja bem esse exemplo daqui da minha cidade. Por isso que eu trouxe isso para vocês. Não sou de estar mostrando aqui a minha região, mas esse caso ele serve para ilustrar. As pessoas trabalharam o dia inteiro. Quando foi a partir das 5 horas da tarde, começaram a lotar os supermercados, comprando carne e bebidas. Corre para suas casas para fazerem suas fogueiras
não querem nem saber se o vizinho tem algum problema de cansaço, se o vizinho vai se prejudicar com a fumaça da fogueira dele. Ele não tá nem aí para isso. Ficam felizes de estarem ali enchendo a cara, sem saber nem se amanhã vai ter o dinheiro da feira, a grande maioria, mas ficam felizes em fazer isso. Querem esquecer os seus problemas, nem que seja por uma noite, sabendo que no outro dia vai ser bem pior. E esse comportamento, meus irmãos, dos meus conterrâneos, do meu povo aqui da cidade, ele é um reflexo do Brasil inteiro. Aqui são 3 grupos políticos, 3 famílias que literalmente revezam o poder entre si. Sempre que chega uma pessoa nova, que alguém vem de fora, não consegue. E eu digo de fora mesmo sendo morador da cidade. Sendo uma pessoa influente aqui, ela não tem chance contra essas 3 famílias. Que combinam, dividem o dinheiro entre elas, fingem ali na hora da política uma treta, mas depois estão todos comemorando, jantando juntos, bebendo juntos e rindo dos eleitores. Eleitores trouxas que brigam até por eles. Mas é assim, meu irmão. O povo brasileiro permite que político aqui faça carreira. Você vê aí os Lula, né? Você vê aí os Bolsonaro, cada vez mais ricos. O cara basta entrar na política uma vez para ele ficar milionário, podre de rico. Ele e a família. Então, enquanto o povo tiver essa mentalidade, meus irmãos, dificilmente as coisas vão mudar. E vai mudar sim, ela vai mudar para pior. Porque, direto ou indiretamente, esses líderes que a gente tem hoje, eles estão trabalhando em favor do sistema. Seja por um motivo disso, seja por um motivo daquilo, mas estão. E aí é quando alguns comentam aqui, Davi, mas Deus deveria intervir, Deus devia fazer alguma coisa. Se nós olharmos para a nossa própria história, se esquecermos um pouco a nossa própria arrogância, nós vamos perceber que, de uma forma ou de outra, sempre tem alguém falando a verdade, sempre tem alguém batendo a real. Só que o povo opta sempre pelo pior, porque esse pior muitas vezes representa elas, seja com um discurso de ódio, seja com uma mentira que eles querem ouvir. Os donos do mundo, os Rockefeller, JP Morgan, eles inclusive elegeram um cara que ninguém conhecia, um cara totalmente submisso a eles, colocaram o cara como presidente, indo contra o candidato do povo. O cara que falava a verdade, o cara que batia de frente contra as empresas deles. Quando foi na hora das eleições, bastou implantar um pouquinho de discórdia, assombrar um pouco as pessoas através da mídia, e todos ficaram contra o seu próprio candidato e elegeram o candidato do sistema, nesse caso, das famílias donas do mundo. E será que a mesma coisa já não aconteceu com o Brasil? Doutor Enéas, muita gente não votou nele por quê? Eu não vou com a cara dele, essa barba feia. Chamaram inclusive ele de bizarro, lembra disso? E as pessoas, ao invés de criticar os jornalistas que fizeram isso, ficaram rindo e dizendo, é mesmo. Então me diga, meu irmão, se o povo escolhe o pior, se o povo opta por apoiar aqueles que mentem para elas, simplesmente porque não foi com a cara, simplesmente muitas vezes até por um preconceito contra o próximo, Deus deveria mesmo intervir, contradizendo a sua própria regra do livre-arbítrio. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. E é por isso que está desse jeito, meus irmãos. Esse setor aqui que a gente está passando agora, meus irmãos, ele já é mais pro centro. Agora a gente já não vai ver mais fogueira, acredito que não. Porque aqui é mais comércio e tal, já vou pegar o caminho de volta. Mas eu quis fazer esse vídeo hoje com vocês, porque, meus irmãos, é em exemplos simples como esse que a gente consegue enxergar como de fato está a mentalidade do nosso povo. Seja numa cidade pequena, seja numa cidade grande, infelizmente é isso. Outra coisa que eu não posso deixar de falar, já que o próximo também são os animais, os nossos próximos são os animais, os bichinhos por causa dos fogos, soltando aí bomba, rojão, aqueles fogos que estouram no céu, os animais ficam em tempo de não se aguentarem, de não sobreviverem. Tem uns inclusive que tem tanto susto que acabam falecendo. Então diversos protetores de animais já pediram, né, que houvesse alguma lei que regulamentasse isso, mas os políticos daqui não querem que o povo fique contra eles. E quem tem animais dentro de casa aqui sofre bastante, sofre muito nessa época. Então essa é a nossa realidade de hoje, meus irmãos. Cada um só pensa em si próprio. É terrível a situação. Olha aqui, ó. Olha o que você tá vendo aí, ó. Os LGBT aí, ó. Antigamente quem ficava aqui eram as meninas de programa. Ficava nessa praça, ficava aí nesse ponto. E sabe por quê? Assim como aconteceu na maior parte do país, não tem mais. Porque esses caras aí, se aproveitando das leis que estão sendo criadas, os privilégios que estão sendo criados para eles, descem ao porreto. Não tô falando dessas pessoas aí, tá? Pra depois não vir querer com o processo. Tô falando de pessoas como essas que estão aí.
Desceram o porrete nas meninas e aí elas não têm como brigar com homens e não ficam mais no ponto. Eles literalmente se apoderaram. Dependendo da hora que você passe, dependendo de você estar acompanhado com a sua esposa, tem uns deles que vêm de saia, sem nada por baixo, e balançam a genital pro lado de quem passa. É isso que acontece aqui, como acontece em boa parte do país. Então essas coisas estão acontecendo, meu irmão, ninguém está falando nada. E o povo, nós os conservadores, nós os despertos, estamos calados, de braços atados. E a fé, meu irmão, sem atos. As suas ideias, se você não vai atrás, se você não as defende, elas não valem nada. Então que esse vídeo sirva para reflexão, você absorva tudo que foi falado aqui. E eu sempre falo com vocês com sinceridade, é uma coisa que hoje está ficando escassa, meu irmão. Cada um só procura o melhor para si mesmo, tá certo? Eu vou encerrar por aqui, fiquem todos com Deus, meus irmãos, um abraço e a gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Fui!